Olá, tudo bem? Esse vídeo é sobre a OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, destinado principalmente aos alunos que estão um pouco temerosos e preocupados com essa prova que está chegando. Pois é, se você nunca fez a OBMEP antes, ou então se você já fez a OBMEP, mas não deu aquela devida importância e esse ano quer fazer a prova para valer, sugiro que assista a esse vídeo. Aqui resolveremos 10 questões bem fáceis, bem tranquilas, que já caíram nessa prova. Se você já ganhou uma medalha ou então uma menção honrosa, esse vídeo pode parecer um pouco simples demais. Caso contrário, esse vídeo aqui provavelmente vai ser importante para você, beleza? Uma coisa, sugiro que você sempre pause o vídeo antes da gente resolver a questão aqui para você tentar fazer por conta própria e praticar, beleza? Primeira questão da OBMEP 2010 que caiu no nível 1. Alvimar pagou uma compra de R$ 3,50 com uma nota de R$ 5,00 e recebeu o troco em moedas de 25 centavos. Quantas moedas ele recebeu? Bom, bem tranquilo, para a gente começar aqui aquecendo. O Alvimar deu uma nota de R$ 5,00 para comprar algo que custava R$ 3,50. Bom, se custava R$ 3,50, quer dizer que ele pagou mais do que precisava, ou seja, o caixa vai ter que retornar um valor aí de R$ 1,50, certo? R$ 5,00 menos R$ 3,50 dá R$ 1,50. E esse R$ 1,50 que o caixa vai retornar, ele vai dar apenas em moedas de 25 centavos. Bom, se ele tem que pagar R$ 1,50 com moedas de 25 centavos, se a gente efetua a divisão, R$ 1,50 divididos por 25 centavos, isso dá 6. Ou seja, o Alvimar recebeu seu troco em 6 moedas de 25 centavos. Resposta correta, letra C. Próxima questão, também de moedas, da OBMEP 2011, que também caiu no nível 1. Marcos tem R$ 4,30 em moedas de 10 e 25 centavos. 10 dessas moedas são de 25 centavos. Quantas moedas de 10 centavos Marcos tem? Vamos analisar a situação. O Marcos ele tem 10 moedas de 25 centavos, ou seja, ele tem 10 vezes 25 centavos que dá R$ 2,50. R$ 2,50 do dinheiro total que o Marcos tem é apenas em moedas de 25 centavos. Só que o total de dinheiro que ele tem é R$ 4,30. Então, se ele tem R$ 4,30 ao todo e R$ 2,50 é apenas de moedas de 25 centavos, se a gente faz aqui a subtração, 4,30 menos 2,50, sobra R$ 1,80. Em outras palavras, o Marcos ele tem R$ 1,80 somente em moedas de 10 centavos. Ora, se ele tem R$ 1,80 com moedas de 10 centavos, efetuando essa divisão aí, a gente descobre facilmente que o Marcos tem 18 moedas de 10 centavos. Resposta correta, letra B, 18. Agora a questão é da OBMEP 2010, que caiu no nível 1. Uma fila tem 21 pessoas, incluindo Samuel e Elisa. Há 9 pessoas atrás de Samuel e 6 na frente de Elisa. Quantas pessoas há entre Samuel e Elisa? Pois bem, vamos pensar que a gente tem um sentido para essa fila indicado por essa seta verde. E vamos dizer que a fila tem exatamente 21 pessoas, representadas aí por esses palitinhos. Bom, a questão fala que atrás de Samuel a gente tem 9 pessoas. Então temos 9 pessoas ali no fim da fila e em seguida temos o Samuel. Além disso, a questão também fala que temos 6 pessoas na frente de Elisa. Então se a gente pega as 6 primeiras pessoas que estão naquela fila, a sétima, a pessoa seguinte, vai ser a Elisa. E agora fica fácil, né? Entre Samuel e Elisa, contando ali os risquinhos, a gente tem exatamente 4 pessoas. Resposta correta, letra C. Mais uma questão. OBMEP 2008, do nível 1. Pedro Américo e Cândido Portinari foram grandes pintores brasileiros e Leonardo da Vinci foi um notável artista italiano. Pedro Américo nasceu em 1843. Já Leonardo nasceu 391 anos antes de Pedro Américo e 451 anos antes de Portinari. Em que ano Portinari nasceu? Pedro Américo nasceu em 1843. Já Leonardo nasceu 391 anos antes disso. Então, se a gente pega o 1843 e subtrai o 391, a gente descobre o ano em que Leonardo nasceu.
Ou seja, Leonardo nasceu em 1452, efetuando essa subtração aí. Leonardo nasceu 451 anos antes de Portinari. Portinari vai nascer 451 anos depois de 1452. Então é só a gente pegar o ano em que Leonardo da Vinci nasceu, 1452, e somar 451 anos. Fazendo essa conta aí, vai dar 1903. Ou seja, Portinari nasceu em 1903. Gabarito, letra A. Questão da OBMAP 2015 do nível 1. Um garrafão cheio de água pesa 10,8 kg. Se retirarmos metade da água nele contida, pesará 5,7 kg. Quanto pesa em gramas esse garrafão vazio? Pois bem, a gente tem um garrafão cheio de água que pesa 10,8 kg. E a questão falou que se a gente tirar metade da água, ele vai pesar 5,7 kg. Então qual que é a estratégia aqui? Eu vou pegar o peso total, 10,8 kg, e subtrair os 5,7, que foi o peso que sobrou após essa retirada de água. Por que eu vou fazer isso? Bem, efetuando essa subtração, 10,8 menos 5,7 dá 5,1. Isso quer dizer que metade do garrafão de água equivale a 5,1 quilos. Ou seja, o garrafão inteiro, considerando apenas o peso da água, vai valer 2 vezes 5,1 quilos, que dá 10,2 quilos. E agora fica tranquilo, a gente sabe o garrafão com água pesando 10,8 quilos e sabe também que só a água pesa 10,2 quilos. Se a gente efetua a subtração, 10,8 menos 10,2, que é o peso só da água, sobra justamente o peso só do garrafão, que dá 0,6. Lembrando sempre, 0,6 kg é a mesma coisa que 600 gramas. Resposta correta, letra C. Questão da OBMAP 2005 que caiu nos níveis 1 e 2. Um time ganha 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum ponto em caso de derrota. Até hoje, cada time já disputou 20 jogos. Se um desses times venceu 8 jogos e perdeu outros 8 jogos, quantos pontos ele tem até agora? Pois é, quem sabe bastante de futebol vai achar essa questão bem tranquila. Mas olha o seguinte, a gente tem 20 jogos e um determinado time já ganhou 8 e já perdeu 8. 8 mais 8 dá 16, só que ele jogou 20 partidas, então a gente tem que levar em consideração que ele teve 4 empates, certo? Se ele ganhou 8, perdeu 8, ele vai ter que empatar outras 4 para que a gente complete aí as 20 partidas. E agora é moleza. 3 pontos para cada vitória, ou seja, 8 vezes 3, porque são 8 vitórias, que dá 24 pontos, mais 1 ponto por cada empate, e são 4 empates, então 4 vezes 1, que dá 4, e nenhum ponto em caso de derrota. Então o total de pontos que ele vai ter ali vai ser o quê? Vai ser 24 mais 4 mais 0. 24 mais 4 dá 28, que corresponde à letra E. E essa é a resposta dessa questão. Mais uma questão da OBMAP 2010 do nível 2. A escola de Paraty organizou uma Olimpíada de Matemática para seus 250 alunos e premiou com medalhas os 8% que obtiveram as notas mais altas. Quantas medalhas foram distribuídas? Pois é, para essa questão vale uma abordagem um pouquinho diferente. Eu vou separar aqueles 250 alunos em 3 grupos da seguinte forma. O primeiro grupo com 100 pessoas, o segundo grupo com 100 alunos e o terceiro grupo com 50 alunos, totalizando aí os 250. 8% de 100 é fácil calcular. 8% de 100 é 8. Então, daqueles 100 ali, do primeiro grupo, tivemos 8% de alunos com medalhas, ou seja, 8 alunos. A mesma coisa para o segundo grupo. Temos mais 100 alunos, então outros 8 vão receber medalhas. E daqueles 50 alunos que faltaram, como que fica? Bom, existe uma proporção. Se eu tenho metade dos alunos, eu vou ter metade das medalhas. Se eu tinha 8 medalhistas para cada 100 alunos, agora eu vou ter 4 medalhistas, porque eu tenho a metade de alunos, que são apenas 50. Somando todo mundo que ganhou medalha, 8 mais 8 mais 4, isso dá 20. E essa é a resposta dessa questão. Gabarito, letra E. Questão da OBMAP 2013 é do nível 3. Olha aí. O
pai de Carolina mediu o comprimento da mesa da sala com sua mão e contou 8 palmos. Ela também mediu a mesa do mesmo modo e contou 11 palmos. Qual é o tamanho do palmo de Carolina se o palmo do seu pai mede 22 centímetros? Bom, primeira coisa, o pai mediu o comprimento da mesa com 8 palmos e cada palmo dele mede 22 centímetros. Com isso, a gente sabe qual que é o comprimento da mesa. 8 palmos de 22 centímetros, então 8 vezes 22 que dá 176 centímetros. Esse é o comprimento total da mesa. A filha também vai medir esses 176 centímetros, só que com 11 palmos. E a gente quer saber exatamente qual que é o tamanho do palmo de Carolina. Então é só a gente dividir o comprimento total da mesa, 176, pelo número de palmos que foi a medição aí de Carolina. 176 divididos por 11 costuma dar 16. E essa é exatamente a resposta. Letra D de 16. Questão da OBMAP 2014, também do nível 3. Após lançar 2014 vezes uma moeda, quem nunca, né? Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar a moeda, quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual à metade do número total de lançamentos? Pode parecer um pouquinho confuso, mas mais uma vez não é nada demais. Ele lançou 2014 vezes uma moeda, e dessas 2014 vezes ele teve 997 caras. Bom, se ele lança uma moeda, ou ele vai ter cara, ou ele vai ter coroa. Então, pegando aquele total de lançamentos e subtraindo o total de caras, vai sobrar 1017, que é o total de coroas. Bom, o que vai acontecer agora? Antônio vai ter que lançar a moeda mais vezes, de modo que metade dos seus lançamentos sejam caras. Então o que vai acontecer? Ele vai ter que continuar lançando a moeda e tirando caras sucessivas vezes até que o número de caras fique igual ao número de coroas, porque assim o número de caras vai ser igual a metade do número total de lançamentos. Tranquilo? Ele já teve 1017 coroas e 997 caras. Para que ele consiga igualar o número de caras e coroas, ele vai ter que fazer o quê? Lançar a moeda mais 20 vezes, porque se a gente subtrair 1017 de 997, sobra 20. E essa é a resposta dessa estranha questão. Letra C, 20. Última questão do vídeo é a da OBMAP 2015 do nível 3. Para assar um frango, são necessários 15 minutos para aquecer o forno e mais 12 minutos para assar cada meio quilo de frango. Paula comprou um frango de 2,5 quilos. A que horas ela deve ligar o forno para que o frango fique pronto às 20 horas? Bom, provavelmente essa é a questão menos fácil do vídeo. Mas vamos lá, não é nada demais. 12 minutos para assar cada meio quilo de frango. Então meio quilo de frango precisa de 12 minutos com o forno ligado. Bom, é fácil perceber que 1 kg de frango vai precisar do dobro desse tempo, ou seja, 24 minutos. E agora pensa o seguinte, o frango tem 2,5 kg, então ele tem 2 kg inteiros, que então vai ser 2 kg vezes 24 minutos, já que para cada quilo o forno precisa estar ligado por 24 minutos, e isso dá 48 minutos. Só que ele também tem mais 12 minutos, porque são 2,5 kg. 48 mais 12 dá 60 minutos. E só mais um detalhe, são necessários 15 minutos para aquecer o forno, antes mesmo do frango ser colocado nesse forno. Então a gente precisa de 60 minutos mais 15 minutos com o forno ligado antes do frango ser colocado nele. Agora vem o raciocínio da seguinte forma, imagine que o frango fica pronto às 20 horas. Bom, ele vai precisar ter assado por 60 minutos, ou seja, 1 hora. Então ele precisa ser colocado no forno exatamente às 19 horas. Só que antes das 19 horas, que é o momento em que a mulher vai colocar o frango no forno, o que acontece? Esse forno precisa estar pré-aquecido por 15 minutos. Então, às 7 horas, o forno já precisa estar ligado por 15 minutos. Voltando no tempo das 19 horas, 15 minutos, o que acontece? A gente chega em 18 horas e 45 minutos. Então a resposta correta dessa questão é a letra D de frango. Bem, esse foi o vídeo de hoje, 10 questões aí bem tranquilas que a gente resolveu com certa facilidade e espero que isso deixe você um pouco mais tranquilo para a prova que está por vir, tudo bem?
Por hoje era isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você, tudo de bom e até a próxima!